A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, galerinha do primeiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e vamos para mais uma aula de História. Dando continuidade à aula passada, a gente vai finalizar o tema Povos da Mesopotâmia e vai fazer a correção da atividade da aula passada, ok? E outra coisa, não esqueça de curtir o vídeo, tá? Vamos lá, dando likes aí no vídeo. Eu quero muitos likes, por favor. Nosso primeiro slide, temos aí os povos sumérios. Eles vão realizar obras de irrigação, barragens e diques. A construção desses diques, dessas barragens, era basicamente para proteger contra as enchentes dos rios e também irrigar as plantações. Então, por isso que eles realizavam essas obras. Utilizavam também técnicas de metalurgia do bronze e eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, muitas vezes ligada a elementos da natureza. Próximo slide. Os sumérios eles também vão ser conhecidos pelo desenvolvimento dessa escrita cuneiforme, que consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuíam um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Então, essa escrita cuneiforme, eles gravavam imagem na argila e também em rochas. E essas imagens vão representar, ideias. A linguagem escrita vai ser resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e também o desenvolvimento da técnica. Já no nosso próximo slide, temos aí outro povo da Mesopotâmia, que foram os amoritas. Então, com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situado nas margens do rio Eufrates. O soberano que mais se destacou foi Hammurabi, que elaborou um código de leis, chamado Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o código era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Então, esse código ele vai ser caracterizado pela lei do talião, ou seja, pela retaliação, onde as punições elas vão ser proporcionais ao crime cometido. Então, nesse código de Hammurabi, foi encontrado um meio para limitar os excessos. Então, a pena ela não vai ser uma vingança, mas ela vai ser proporcional a essa falta que foi cometida. Então, eu acho que vocês já ouviram a expressão olho por olho, dente por dente. Então, essa expressão, ela encaixa perfeitamente nesse contexto, da pena ela ser proporcional à falta cometida, olho por olho, dente por dente. Os amoritas, povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então
o primeiro Império Babilônico. O Código de Hammurabi vai ser o primeiro código de leis que se tinha notícia. É uma compilação de leis, ou seja, a junção, né, de várias leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Vai conter aí 282 leis que vai abranger diversos aspectos da sociedade babilônica, desde a questão do comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e também a escravidão. No próximo slide temos os assírios, de origem semita. Os assírios, eles viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre a partir do final do segundo milênio antes de Cristo. Passaram a se organizar como uma sociedade altamente militar e expansionista, ou seja, se a gente for tirar aqui como principais características dos assírios, a gente identifica a questão da atividade econômica, que é a questão do pastoreio, e também eles vão se organizar como sendo uma sociedade militar. Fato que o alistamento para o exército era obrigatório nessa sociedade, né, entre esses povos, ok? Próximo slide, temos aí os caldeus. Eles vão ser famosos pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e também da Torre de Babel. Governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Eles vão cultivar trigo, cevada, linho, gergelim. Eles também vão aí cultivar árvores frutíferas, raízes e legumes. A principal base econômica desses povos vai ser a agricultura. E a economia da Baixa Mesopotâmia vai se basear na agricultura de irrigação. Se a gente for fazer um resumão, né, da Mesopotâmia, a gente pode falar que as principais atividades econômicas dessa sociedade eram basicamente a agricultura, criação de animais e também o comércio, que era feito por meio de trocas, né? As trocas comerciais, certo? E agora a gente vai para a correção da nossa atividade da aula passada, que eu deixei para vocês 3 questões sobre o assunto. Na primeira questão, era necessário que vocês observassem tanto a imagem como também o enunciado. Letra A. Na sua interpretação, por que a figura do rei é maior do que outros personagens? Então, vocês poderiam aí associar que o rei vai ser a figura principal dessa sociedade. Vai ser basicamente o centro do poder político. E esse rei, a figura do rei, vai superar muitas vezes a força dos sacerdotes. Então, se você, nessa questão, falou sobre a centralidade da figura do rei, né? Então, também está correto, ok? Porque era na sua interpretação, então também poderia ser uma resposta pessoal dentro aí dos elementos da questão, né? Observando tanto a imagem como também o enunciado, ok? Vamos para o nosso próximo slide na letra B. A partir dessas cenas, né, do estandarte, o que podemos deduzir sobre as relações de poder na Mesopotâmia?
Então, eu coloquei aí como opção de resposta: o poder político era exercido por aristocráticos, ou seja, por nobres, né, pelo rei. E o rei, ele vai representar o poder máximo da sociedade. E abaixo do rei vai estar diversos grupos sociais que vão trabalhar para o benefício do rei, certo? Então, essa era basicamente a relação de poder, toda essa centralidade exercida na figura do rei, certo? E as outras classes sociais vão estar abaixo do soberano. Segunda questão: como se organizava a vida social e política na Mesopotâmia? Então, eu coloquei para vocês aí a estruturazinha, né, da classificação da organização social dessa sociedade e coloquei na resposta que a vida social na Mesopotâmia era hierarquizada, ou seja, era uma hierarquia que ia de classes mais elevadas, né, classes que tinham mais privilégios, até aquelas classes sociais menos favorecidas. A política era exercida pela autoridade dos sacerdotes e também do rei. Esse último, no caso o rei, detinha poderes plenos. A sociedade ela vai ser dividida em 7 classes, sendo que a classe mais baixa pertencia aos escravos e a classe mais alta era a dos reis e também dos sacerdotes, que detinham plenos poderes e também privilégios. Então, essa era basicamente, né, como vocês deveriam ter organizado a resposta da segunda questão, ok? Vamos agora para a nossa terceira questão. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico, passando pelo Mediterrâneo e atingindo o Egito, região que foi o berço das mais antigas civilizações, denomina-se, então, essa área produtiva, que também é uma área onde diversos povos vão se desenvolver nessa região e também é considerada, né, uma área importante, né, para a história da humanidade, que vai ser também considerada como berço, né, de diversos povos, né, das mais antigas civilizações. Então, gabarito da terceira questão, letra B de bola, crescente fértil, ok? Que foi essa região que deu origem a várias civilizações da antiguidade, certo? Então, com isso, a gente finaliza nossa aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula de história.